Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Desejamos que tenha realmente um final de semana muito feliz ao lado de Cristo, que a sua casa, os seus familiares sejam realmente abençoados e guardados e protegidos no mundo de tanta violência do qual vivemos. Só a misericórdia de Deus, só o poder de Deus que pode nos guardar e pode nos livrar. Que esse Deus possa realmente guardar tanto a mim, quanto a todos os ouvintes do programa e a toda a nação no mundo inteiro, porque só Ele pode realmente nos guardar. Que possamos ter realmente um final de semana feliz ao lado de Cristo. Eu agora quero lembrar aqui que no próximo sábado, o grupo Palavra e Música estará junto com os irmãos da cidade de Toledo, Minas Gerais, e desde já queremos agradecer aos irmãos antecipadamente por tudo o cuidado que tem tido por nós e pelas ligações que estamos sempre em contato. Queremos desde já estar agradecendo tudo isso feito em benefício do grupo Palavra e Música. E ore pela gente para que aquilo que fizermos não seja nosso, mas unicamente de Jesus, e que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Nós temos realmente a alegria de ter esse programa, e que Deus tem nos dado a oportunidade de continuar com ele, e que possa, enquanto vida tivermos, e Jesus, pela sua misericórdia, esse privilégio, vamos estar com o programa para honrar e bendizer o nome do Senhor. Vamos ouvir, então, primeiro o Pai Nosso com a nossa irmã Lucimar. Que estás no
Amém. Realmente essa foi a oração que o nosso Senhor orientou aos discípulos e que hoje continuamos realmente orando o Pai Nosso. Nunca sai da sua casa sem, pelo menos, orar o Pai Nosso. Realmente é uma oração muito forte, no qual envolve tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que possamos estar realmente na proteção divina de nosso Deus. É muito importante quando assim pensamos nas coisas celestiais. Você que gosta realmente de um programa muito espiritual, nós temos também a TV Novo Tempo. Quem tem a Sky no canal 14 e a NET no 184, TV Novo Tempo. Assista esse programa. Realmente temos vários pastores do qual tem falado realmente muito bem com respeito à palavra de Deus. Temos Luiz Gonçalves, temos o pastor Ivan Saraiva, tem o pastor Arilton, vários pastores que estão enquadrados naqueles quadros realmente. Temos na Mídia da Verdade, com o irmão, o pastor Leonardo e o Tito, realmente juntos, um programa que desperta curiosidade de perguntas e respostas. Vocês gostam de fazer pergunta a eles estão sempre dispostos a responder de acordo, assim diz o Senhor. Ninguém é enciclopédia, mas sempre na medida do possível tenho certeza que os dois vão responder. Se não responder naquele programa, no próximo eles vão responder, mas os senhores jamais ficarão sem a resposta. Tem pergunta que às vezes dá para ser respondida na hora. Tem hora que às vezes a pessoa não dá um branco e às vezes esquece, às vezes é do texto, que todos nós somos falhos, e ele promete, tenho certeza que na próxima semana ele vai e responde por isso daí, né? Mais uma vez queremos dizer que no próximo sábado agora, dia 8, estaremos, pela misericórdia de Deus, lá na cidade de Toledo, Minas Gerais, passando o dia todo com os irmãos. Nós vamos ouvir mais uma vez a irmã Lucimar com outro hino, e louvado seja o nome do Senhor. Celestial
realmente muito importante. Nós sentimos falta do nosso irmão José, junto com a Samara, e não poder estar aqui devido aos compromissos que ele tem, né? E ao nosso pastor, logo o nosso pastor estará conosco, né? E todos nós temos, às vezes, os nossos compromissos, e às vezes não dá, mas logo o pastor nosso estará aqui conosco, para também falar um pouco e dividir o pão da vida, a palavra de Deus para conosco. Nessa tarde, queremos dizer, nós já estivemos falando sobre esse assunto, mas de uma outra forma, e nós gostaríamos de passar de um lado para outro, no sentido, o objetivo, o porquê desse tema, para que a gente possa realmente estar cada vez mais compreendendo o que Deus quer de mim e de você. Às vezes nós pensamos de uma forma, mas a palavra de Deus explica completamente diferente daquilo que nós estamos querendo interpretar. E a Bíblia não precisa de intérprete, ela é o próprio intérprete. Eu não serei o intérprete da palavra de Deus. Simplesmente temos que estar estudando. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são ela mesmo que testifica de mim. Quando procuramos examinar ou estudá-la, vamos aprendendo da melhor forma possível. Nós temos como costume, sempre antes de abrirmos a palavra, propriamente dito, orarmos, e de uma forma que todos já conhecem no programa, eu oro sempre ajoelhado. Querido Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos para bendizer e louvar o teu santo nome. Queremos te pedir uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que as palavras do qual saem da minha boca não sejam minha, mas que seja unicamente de Jesus, que possa encontrar lugar tanto na minha mente como naqueles que estiverem ouvindo, e que transmitir para outro, que o teu nome seja glorificado. Perdoa nossos pecados, aceita, Pai, com coragem teus filhos, abençoando todo o teu povo na face da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer à TV Sinec pela oportunidade do que tem nos dado, em torno do nosso jornalista Rodolfo, Dona Andréa, Anaíne, a filha do casal, que povo realmente que tem nos acolhido da melhor forma possível. Nós sempre queremos agradecer aos senhores por essa oportunidade. O que nós estamos querendo falar aqui, mais uma vez, já comentado, é o dom, dessa forma agora, dessa maneira aqui, o dom de língua e a pregação do Evangelho. Nós falamos sobre os dons espirituais, do qual incluímos também o dom de línguas, e falamos aqui já com respeito aos dons de língua, mas de uma forma diferente do qual nós vamos falar hoje, porque ela inclui o evangelismo, que é realmente, essa é a finalidade do dom, né? E a Bíblia diz, segundo língua, né, que quer dizer órgão muscular situado na cavidade bucal, e que serve para a fala em idiomas, né? Vários idiomas. E às vezes a pessoa confunde o que Paulo está se expressando e o que a própria palavra de Deus, no sentido, o próprio Deus aqui, né? Como nós vemos aqui em Gênesis, né? A melhor maneira de às vezes entendermos a palavra de Deus é com perguntas e respostas. Às vezes nós lemos, e chega à conclusão, não entendemos de nada. É mesmo que aquele que vai pregar com respeito à justificação pela fé. Escreve às vezes um livro, 2, e não chega à conclusão. Quando você termina de ler, você não entendeu nada do que estava escrito, onde às vezes muito simples com respeito à justificação pela fé. Ou eu acredito, ou deixo de acreditar. Eu tenho que depender exclusivamente de Jesus. Só por ele que eu serei salvo. Minha fé tem que estar completamente nele. Assim, muitos interpretam o dom de línguas de uma maneira
completamente diferente daquilo que a Bíblia quer dizer e a finalidade que é realmente o dom de língua. Quantas línguas, por exemplo, se falava no início do nosso planeta Terra? Quantas? A palavra de Deus é bem clara. Uma só língua. Então não era línguas. Quem fez realmente a confusão da língua? Foi o próprio Deus, né? Disse, por que houve a divisão das línguas? A resposta mais correta é porque os homens queriam se isolar do resto do mundo. Eles tinham uma mensagem, mas eles queriam realmente ser eles, e levou a construir, às vezes, uma torre e chegar no céu. Não, jamais alguém tem esse privilégio de fazer isso daí. Deus vendo tudo aquilo, o eu daquelas pessoas, que às vezes a pessoa se acha num auge tão grande que ele e simplesmente ele. Não sabe que tudo depende exclusivamente de nosso Deus. É Ele que nos dá a capacidade, é Ele que dá a inteligência, a sabedoria de fazer aquilo que devemos fazer para Ele. É Ele, simplesmente só Deus. Não tem outro. E às vezes a pessoa não sabe agradecer a Deus. Ele acha que, por ele ter estudado tanto, ele chegou ao ponto de não precisar mais de Deus. O eu dele é muito mais forte. E quando o eu dele sobe, Jesus desaparece na vida daquela pessoa. Disse, por que houve a divisão? Aqui, em Gênesis capítulo 11, versículo 2 em diante, diz assim, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos servirão de pedra de betume, argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu, e tornemos célebre ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quer dizer, se isolar. E a mensagem de Deus sempre foi para que seja pregada para o mundo inteiro, e não para meia dúzia de pessoas, né? E continua, né? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, tudo que ele queria fazer, só tinha realmente aquela língua e todo mundo entendia o que queria. Vinde, pois, diz ele, vinde, desçamos. Veja que aqui está no plural, né? Vinde, desçamos. Ali está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus fez a sua divisão em benefício de todas as nações, de todos os povos, porque aquele povo não tinha condições de levantar uma torre até chegar ao céu. Deus fez confundir ali para que o evangelho pudesse ser pregado em demais nações. O Senhor os dispensou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Quer dizer, Deus não tivesse feito aquilo, eles ia continuar fazendo aquela cidade do jeito que eles queriam e que todos entendiam na mesma língua. Chamou-lhes, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou para toda a superfície da terra. E assim era o plano, e é o plano de Deus para a pregação do Evangelho. Qual o propósito de Deus para a pregação do Evangelho? A resposta é pregar todas as nações, diz Mateus capítulo 28. Veja que o que Deus fez ali para dividir era justo para juntar
o povo na pregação do Evangelho e todos tivessem a oportunidade de ouvir a palavra de salvação que é Jesus. Veja capítulo 28, versículo 19 de Mateus. Ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem deu essa ordem foi o próprio Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simboliza 3 grandes poderes lá no céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 realmente é o que comanda a nossa vida, é o que faz o que ele bem achar que deve ser feito. É ele o nosso Deus, ele é o dono da vida. Jesus deu a vida por mim e por você, por todo aquele que nele crê. Ele deu por todos, mas nem todos realmente aceitam essa misericórdia e a bondade dele. Ele não pode levar ninguém para o céu na marra. Ele quer que eu e você sintamos que precisamos exclusivamente dele, dependemos da nossa vida exclusivamente de Jesus, porque foi o único que deu a vida por mim e por você. Aqui ainda em Marcos capítulo 16 e o versículo 15 confirma a mesma expressões de Mateus. Quer ver? Versículo 15 do capítulo 16 de Mateus, disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aquela divisão lá de Gênesis, da Torre de Babel, foi justo para que houvesse uma separação e não ficasse só o conjunto entre nós, mas para todo, porque a salvação é para todos, não é só para um punhado, é para todos. Em toda a igreja existe um pequeno povo de Deus, um pequeno povo, porque a Bíblia diz assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então em toda a igreja tem um pouquinho do povo de Deus. E cresce o trigo e o joio, na minha, na sua, em todo lugar tem o trigo e o joio. Aquela igreja disser que todo mundo é santo, pode contar que você for lá, está cheio de problema. E como é problema? Porque santo, 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 só por ocasião da volta de Cristo seremos santificados para todo sempre. Mas enquanto isso, quando diz a palavra santo, quer dizer separado, separado do mundo, mas vivemos no mundo. Não podemos viver com as coisas do mundo, mas estamos no mundo. Dizer, estáis no mundo, mas não sois do mundo. Nós estamos no mundo, mas não devemos pertencer ao mundo. Devemos pertencer ao mundo de Cristo. Então, a diferença está de eu aceitar Jesus e daquele que ouve e não quer aceitar Jesus, nada pode fazer. E mais uma vez, eu lembro que a jovem realmente pregando o evangelho, falando para ela sobre a palavra de Deus, e falei para ela, disse, nós vamos estar no mundo, na nova terra, que não haverá pecado. Ela disse, olha, seu Inácio, se não tem pecado, para mim não tem graça. E na outra, um mês depois, morreu ela e a irmã morreram sem realmente ter Jesus. Ela, a única oportunidade que ela teve de aprender sobre Jesus, de aceitar Jesus como seu Salvador, mas ela rejeitou, falando diante de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos os anjos que estavam presentes ali na reunião, realmente anotou a expressão dela, que ela não queria estar no mundo sem pecado, que o pecado para ela era mais realmente gostoso. E Deus não pode levar ninguém obrigado para o céu. A pregação do evangelho, então a divisão de línguas foi justo para que acontecesse a pregação do evangelho para todas as nações, tribo e língua, né? Porque Deus deu o dom de línguas e não língua. Nós já nascemos com o idioma. Línguas no plural. E se os irmãos prestando bem atenção lá em Coríntios, o apóstolo Paulo é muito claro. Ele chegou ao ponto de dizer, se eu dou graças a Deus que falo mais língua do que todos vocês.
Está falando sobre o idioma, porque se a língua do Espírito Santo, do qual muitos entendem que só recebe o Espírito Santo quando fala aquela linguagem que essa turma fala, não está escrito na Bíblia. E em lugar nenhum, de Gênesis, Apocalipse, os senhores nunca verão uma manifestação daquela. Nunca. Se não tem, então não se iluda com essas pessoas, do qual chega a dizer que está cheio do Espírito Santo e começa a falar aquele babá, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquilo é realmente um disfarce para enganar o menos esclarecido. E as pessoas dizem, está cheio do Espírito Santo. Que cheio do Espírito Santo? Aonde você viu o Espírito Santo falar desse jeito? O Espírito Santo não veio para confundir. Ele veio para esclarecer a mim e a você. Diz a palavra de Deus lá em João, que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não acredita em Jesus. Então ele não veio para confundir, veio para esclarecer. E às vezes as pessoas vão acreditar nessas pessoas que se faz como pastores, como os missionários, como apóstolos, como presbítero, seja lá como for, para que ganhe aquelas pessoas menos esclarecidas, ao invés de ele ler a Bíblia, vai dar ouvido ao homem. E termina se perdendo com este homem. Então você não deve dar ouvido a essas coisas, dê ouvido o que a palavra de Deus fala. Porque se você dá ouvido ao homem, você se torna escravo. Você não é escravo de ninguém, e nem eu sou escravo de ninguém. Eu sou de meu Jesus. É Ele que manda na minha vida. Ele que faz de mim o que Ele bem quiser entender. Eu não posso, porque o pastor, porque o fulano, o Bertano falou, e eu dar ouvido se não tiver uma assim, diz o Senhor. A Bíblia falou? Está falado. A Bíblia não falou? Então a ideia é sua. E a ideia sua, eu aceito se quiser. Se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, muito bem. Se ela não estiver, eu não sou obrigado a aceitar. Eu posso ser membro de qualquer igreja, mas eu não posso dar ouvido ao pastor se não tiver um assim, diz o Senhor. Graças que meus pastores não falam uma coisa se não estiver um assim, diz o Senhor, Bíblia, porque ele mesmo tem essa consciência e sabe que se falar alguma coisa que não está de acordo, a igreja toda realmente vai fazer a pergunta aonde está escrito, e ele é obrigado a dizer aonde está escrito. Então não se fala. Mas muitos não, vai mais pelo um assim diz o pastor e não um assim diz o Senhor. E deve realmente, veja o que diz aqui, Atos capítulo 2. Vejamos aqui qual a finalidade. Primeiro os discípulos estavam todos juntos no mesmo objetivo, na mesma opinião de servir a Deus, sem ter realmente aquela encrenca um com o outro, um irmão que não respeita o outro. Isto não é da vontade de Deus. Quantos estamos unidos no mesmo objetivo, que é a pregação do Evangelho, o Espírito de Deus, como desceu daquela forma, descerá em mim, em você, em qualquer um que estiver reunido na mesma. A palavra de Deus, realmente a chuva serolha é um derramamento total. Mas enquanto isso nós temos a gota da chuva temporânea. Diz aqui em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, os discípulos. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam ali trocando de ideia, procurando, quem sabe, né? Como vamos pregar a mensagem para esse povo lá em Corinto? Uma cidade realmente muito difícil, com muita prostituição, muitas coisas, praia, etc. E eles, como vamos pregar se tem várias línguas, várias pessoas, várias nações? Como vamos pregar esse evangelho? E diz, e apareceram distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Uma sobre cada um deles. Não foi todos falando a mesma língua. Cada um falava idioma de outras pessoas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas e não língua.
outras línguas no plural. É muito bem claro. Então, essa língua que você fala, que você ilude meio mundo de gente, essa língua não é do Espírito Santo. Você precisa saber que tipo de espírito você está recebendo, que está fazendo essa língua. Preste bem atenção. Vá lá firme na palavra de Deus. Se você é de Deus, diz a Bíblia, se você é de Deus, você ouve a palavra de Deus. Se você não é, por isso que você não ouve. Deus está dizendo, essa língua não é, você não encontra em lugar nenhum de Gênesis e Apocalipse, porque você continua teimando, enganando o povo. Se você continuar assim, queimando, iludindo esse povo, você, o seu final, você vai ser queimado com fogo e enxofre. Isso não resta dúvida. E eu acredito na palavra de Deus. E o que eu estou pregando, eu prego consciente daquilo que estou falando. Pela misericórdia de Deus. Se você não mudar, querer continuar enganando ao povo com essa língua, você não encontra lugar nenhum na Bíblia e você continua fazendo isso, é porque você se acomodou. O seu problema não é a salvação dos seus congregados, mas o seu negócio é dinheiro. É dinheiro e mais dinheiro, iludindo os menos esclarecidos. Hoje a religião virou um comércio. Cada um quer abrir uma porta para fazer o seu comércio. Isso realmente não está da vontade de Deus. O Espírito Santo se manifestou ali para que realmente aquelas pessoas entendessem e pôs cada um uma língua diferente. E realmente em Atos continua a palavra de Deus, e no mesmo capítulo, no capítulo 5, no capítulo 2, versículos 5 a 11, que todos, veja aqui principalmente no versículo 6, o que diz a palavra de Deus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Cada um daquelas nações, e é mais ou menos 15 a 17 nações, os irmãos leram depois, cada um ouvia realmente na sua própria língua. Deus distribuiu o dom para cada um, e eles não esqueceram. Ali é o verdadeiro dom de língua, porque hoje você adquire o conhecimento. Mas naquela época, Pedro, olha, hoje nós ainda consideramos, às vezes, um pescador como um analfabeto. Imagine naquela época, Pedro, grosseiro do jeito que era, e agora Pedro fala uma língua completamente diferente. Talvez não soubesse nem falar ainda a língua dele, a linguagem dele, e agora fala outro. Ali foi um dom dado por Deus. Deus não tirou aquele dom de Pedro, que Pedro, nós temos quando o encontro de Pedro com Cornélio, realmente naquela visão, e ele chegou lá e disse para Cornélio, disse, agora reconheço que Deus não tem exceção de pessoa, porque o mesmo Espírito que se manifestou nos discípulos, naquela reunião que estava para a pregação do Evangelho ali, também ele realmente esteve com Cornélio e toda a sua família e todos os seus amigos que estavam na sua casa. Se manifestou daquela forma, mas todos entenderam o que o Espírito Santo queria dizer. Você recebeu o Espírito Santo e falar essa bobagem que você fala, ninguém entende o que você está falando, e ainda quer dizer que é o Espírito Santo e que os anjos é que entendem. Os anjos não entendem nada dessa que você está falando, porque não é de Deus. O anjo conhece todas as línguas. Ele não precisa ficar confuso. E não é preciso você falar, que língua você vai? Língua dos anjos? Isso não é a língua dos anjos. Essa não é a língua. Você pode ir de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver um anjo chegar para alguém e falar essa língua. Toda vez que o anjo fala, ele se esclarece, ele fala claro. Quando foi para Jesus nascer, falou com Maria. Quando foi para João nascer, também falou, lá Zacarias. E assim sucessivamente. O anjo nunca confundiu ninguém. E o anjo não vem para confundir. E você realmente se
prevalece aqueles menos esclarecidos e fala as coisas que não deve falar. A sua responsabilidade diante de Deus é muito, muito, mas muito grande diante de Deus. Você já deve ter lido que se você não mudar, não orientar como deve ser orientado, você vai ser queimado com fogo e enxofre mesmo, sem rodeio, não tem rodeio. A palavra de Deus não tem aquele jeitinho, como o brasileiro, que rouba, e depois dá a metade, fica o resto todo em casa. Não, a palavra de Deus é isso. Quando ele diz você vai ser fulminado, você vai. Se você não mudar, você vai mesmo. E nós temos que entender, Deus não é um Deus de brincadeira. Muitos estão levando a religião como uma brincadeira, como um comércio, como realmente um clube qualquer. E a religião não é brincadeira, é coisa séria. A salvação está em jogo. Você tem uma vida eterna pela frente e você troca isso por nada, simplesmente por sua vaidade, por isso, por aquilo. Não, amigo. Não importa que você seja um pastor, que você seja um bispo, seja lá o que for. Pense na sua salvação. Como é que você está com seu Deus? Como eu estou com meu Deus? Precisamos pensar. Às vezes eu fico pensando e vejo a minha distância que eu estou de meu Jesus. Eu às vezes fico em casa sozinho, lendo, eu gosto de estar lendo a Bíblia sozinho, porque aí começo a meditar, e às vezes choro, começo a ver chorar, porque me lembro da minha infância até a minha idade que estou, o que eu já passei, e digo, Senhor, só a tua misericórdia pode me salvar. E eu luto pela misericórdia de Deus para pregar essa mensagem como ela é, sem rodeio. Agora você fica enganando o meio mundo de gente, e ainda acha que você é salvo, e muitos estão até idolatrando você. Pense bem, não queira isso, amigo, e ainda tem oportunidade de você se arrepender. Você pode ser bispo, pode ser ancião, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser apóstolo, pode ser o que for, porque você que se faz apóstolo, né? Você que se faz. Então, diante de Deus você não é nada disso, porque você está ensinando a coisa errada, metade da verdade. A verdade ela é completa, Deus não é meio termo. Deus não fica em cima do muro. Você põe Deus no muro, em cima do muro. Ele não é de ficar no muro. Ele é sim, sim ou não, não. A palavra dele não volta atrás. Eu li sobre um ser que nunca foi à escola, não sabia nem falar. No entanto, repreendeu pessoa de grande conhecimento. Sabeis quem foi? Você talvez já tenha lido. O que eu quero dizer com isso? Que Deus tem o poder de Ele operar onde Ele bem quiser, com quem Ele bem quiser. O Espírito Santo de Deus, Ele pode operar em mim, em você, em quem quiser, desde que eu e você, pela misericórdia de Deus, dê oportunidade para me usar e usar você. Sabe quem foi realmente? Vejamos o que diz aqui, Número. Veja na palavra de Deus, no capítulo 22 de Número. Números, capítulo 22 e o versículo 28. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Então o Senhor fez falar a jumenta. Você já viu uma jumenta aí na escola? Eu nunca vi. E eu nunca vi a jumenta falar. Mas Balaão teve esse privilégio de ouvir uma jumenta falar. Porque o Espírito de Deus usou aquela jumenta para repreender Balaão. E ela falou assim, a qual disse a Balaão, o que te fiz? Eu que me espancaste, já 3 vezes espancar. Porque ele queria pelo caminho, a jumenta via o anjo, ia para outro, aí ele batia, ele queria para um outro, e a jumenta ia para outro, e ele foi espancando até chegar a esse ponto de ele agora ver o anjo. 3 vezes. Se os irmãos lerem lá em Número capítulo 22, e os versículos de até 21 a 41, os senhores vão ver o diálogo de Balaão com a jumenta. Você já imaginou alguém trocando de ideia com a jumenta? É realmente muito difícil uma coisa você escutar tal coisa, mas é a Bíblia que fala. Porque Deus, Ele tem poder de fazer o que Ele bem quiser entender. Ele usa mim, usou a jumenta, usa quem Ele bem quiser entender
para falar da palavra dele. Diz, se eu não falar, as pedras clamarão. Se eu não falar essa mensagem, as pedras clamarão. Se você continua nessa ilusão de querer estar enganando as pessoas, não faça isso. Se arrependa. A maior virtude de um cristão é quando ele reconhece que está errado. Mas quando ele está errado, endurece o seu coração, ele fica como Faraó. Cada dia que passa, mais o coração fica duro. E isso não é muito bom. Diz o que resultou o batismo do Espírito Santo sobre os discípulos. Em Atos capítulo 2, veja o resultado quando eles receberam o Espírito Santo. E você recebe o Espírito Santo de uma forma completamente diferente daquilo que Deus operou nos apóstolos, nos discípulos? Não. O mesmo Espírito deve operar da mesma forma que foi operado nos discípulos. Veja aqui no versículo 41 do capítulo 2 de Atos, diz assim: e então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas, através do Espírito Santo de Deus, se converteram a Cristo, porque ele que converte, o homem do pecado, da justiça e do juízo, convertido, aceitaram quase 3.000 pessoas. Esse era o trabalho que Pedro e os demais discípulos tinham que fazer. E Jesus foi o primeiro a receber o Espírito Santo, e dali ele transmitiu para os demais. E ele começou a pregar. E agora ele transmite, quando eles todos estavam reunidos, transmitiu para ele o Espírito, para que ele tivesse força realmente para pregar essa mensagem, ao ponto de Pedro chegar e dizer assim, que não queria morrer como Jesus, mas preferiu morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como Jesus morreu. Isso é um reconhecimento e saber que de fato ele não tinha condições de ser um Jesus. Jesus é Jesus e sempre será Jesus. Pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo e não falar línguas? Sim, pode. Pode sim. Veremos algumas. Aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, 12, melhor dizer, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 7. 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A um, variedade de línguas e não de línguas, no plural. E a outros, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz cada um individualmente. O Espírito Santo distribui o dom para cada um e o objetivo é a unidade da igreja, cada um no seu lugar. Eu não posso querer desfazer do meu irmão e nem meu irmão desfazer de mim. Cada um tem um dom. Dentro daquilo que Deus realmente lhe deu, ele vai aplicar aquele dom e vai se aperfeiçoando mais no dom que Deus deu. Uns têm a capacidade de ter vários dons, outros às vezes ficam naquele só, mas ele procura desenvolver sempre aquele dom de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus mostra que a pessoa receberam o batismo do Espírito Santo e não falaram em línguas. Nós temos, sim, veja o que diz a palavra de Deus. Depois os irmãos leia, porque nós estamos já o tempo dizendo que eu devo ir terminando. Mas diz primeiro João Batista. João Batista era cheio do Espírito Santo, ou não? Cheio do Espírito Santo. Leia depois em Lucas capítulo 1, versículo 15, você vai confirmar lá. Segundo Zacarias, você lê lá em Lucas capítulo 1, versículo
67, 69, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo realmente falou para ele. E o terceiro, nosso Salvador e protetor, o Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 1, Jesus realmente era cheio do Espírito Santo. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Realmente é muito importante observar isso. Estevão foi um dos 7 diáconos, e a Bíblia diz, procurar 7 diáconos, cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 7, versículo 55. E aqui, quinto por diante, Barnabé também, Atos capítulo 11, versículo 21 a 26, e principalmente o 24, também cheio do Espírito Santo. E você não vê nem Jesus e nem ninguém na Bíblia falar a língua que você fala. E que você diz que é o Espírito Santo, enganando as pessoas. Pense bem, a sua responsabilidade diante de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, nunca falou essa língua que você fala. João nunca falou, os discípulos nunca falaram. E por que você tenta falar essa mesma linguagem para enganar as pessoas menos esclarecidas? Pense bem a responsabilidade que você tem diante de Deus. Talvez seja a última oportunidade que você está tendo. Se você não ouviu, talvez ainda vá ouvir outra vez. Mas é uma oportunidade de você parar e pensar e dizer, quem sou eu para querer estar falando língua que a Bíblia não me ensina? Eu simplesmente estou imitando alguém. Pense bem, não engane. É por isso que a Bíblia diz que o dragão, o falso profeta e a besta serão jogados no lago de fogo e serão queimados. Você está nesse meio, rapaz. Se você não mudar, você está incluído nos falsos profetas, enganando a humanidade, enganando as pessoas, cada vez enriquecendo, cada vez mais enriquecendo, até com coisa, piscina, com banheira de ouro, como se apareceu por aí, de tudo. O que você está fazendo na sua cabeça, rapaz? Pensa bem, antes que seja tarde demais, talvez seja a última oportunidade que você tem. O Espírito Santo, ao descer sobre Jesus, foi o único que viu o Espírito Santo, Jesus e João. Ninguém mais viu o Espírito Santo. Todos ouviram a voz do Espírito Santo, mas não viram o Espírito Santo em forma de pomba. Jesus viu. Ora, se eu acredito que meu anjo está ao meu lado, eu não tenho condições de ver o meu anjo, porque sou um pecador, como eu quero ver o Espírito de Deus? E muitos ainda querem teimar, ver o Espírito de Deus. Como você vai ver o Espírito de Deus? Para com isso, meu amigo, meu irmão. Não fique inventando. Cuida enquanto tem tempo da tua salvação, porque eu estou procurando da melhor forma possível cuidar da minha. Que Deus possa realmente fazer com que eu e você, todos nós juntos, possamos se arrepender daquilo que temos feito de errado. Eu tenho muitas coisas para corrigir. Quem sabe você também tem muitas coisas para corrigir. Vamos juntos corrigindo, para chegar naquele ponto e chegar no dia, na volta de Cristo, dizer, Senhor, graça, estamos aqui através da tua palavra, vim entender o que eu estava errado. E o nome de Deus seja louvado. Nós vamos ouvir um hino. E se você, aonde estiver, sentado, deitado no caminhão, dirigindo, ou no ônibus, aonde você for, estiver, pense e medite nas palavras e aceite a Jesus como seu único Salvador pessoal, guardando os seus mandamentos. Ele diz, se me ama, guarde os meus mandamentos, como eu guardei do meu Pai, e permaneço no seu amor, como vós permaneceis no meu amor também. Só através de Jesus que podemos guardar os mandamentos. Que Deus abençoe. Agora vamos ouvir um hino com a nossa irmã Lucimar. Que Deus te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida que o Senhor te der. Amém. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto
casa de